Bem, amigos, estamos aqui diretamente da Escola de Governo para mais uma aula, para vocês aqui, umas dicas. Vou pedir licença mais uma vez para tirar aqui a minha máscara, E aí falar para vocês algumas coisas que são muito importantes para a vida da gente no dia a dia, tudo aquilo que a gente utiliza na parte prática, E hoje a gente vai estar falando sobre grafia, erros e variações. A gente vai apresentar algumas dicas para vocês, evidentemente que a gente não vai se ater com muitas especialidades em várias situações, em vários exemplos, mas são realmente apenas para relembrar tudo aquilo que todos vocês já conhecem e que praticam no dia a dia, Primeiro, a questão do menos ou menos, Que é uma coisa que a gente vê costumeiramente as pessoas falando, É importante entender, gente, que menos não existe, Então, vieram menos pessoas que o esperado. É correto isso? Não. Vieram menos pessoas que o esperado. Portanto, lembre-se sempre, entre menos e menos, a palavra menos não existe em hipótese alguma. Ok? 2. 0 grau ou 0 graus. Costumeiramente também há uma ligeira confusão, Pode seguir, por favor. Então, se você olhar bem, 0 grau está no singular, portanto, o substantivo grau deve acompanhá-lo na flexão, Você só vai flexionar a palavra graus se a numerologia tiver com a sua devida flexão. 2 graus, 3 graus, assim por diante, Então, 0 sempre será grau e nunca graus. Isso é importante que esteja bem claro para vocês aí. Vamos lá, gente. 14 ou 14, É também uma coisa que as pessoas têm muita confusão. Eu falo 14 ou eu falo 14? Bom, gente, o que nós temos que falar na verdade? O que lhe agradar mais na sonorização, fique à vontade, porque as duas formas estão corretas. Ok, gente? Normalmente as pessoas procuram sempre utilizar a palavra 14 pela questão do som, Mas quem utilizar a palavra 14 está ok também. Vamos lá? Seja ou seja, esteja ou esteja, já é um caso que não é como o caso anterior. Não existe a palavra seja e não existe a palavra esteja. Em hipótese alguma, a gente vê algumas pessoas falando, caso eu seja, Na verdade, não é caso eu seja, e sim caso eu seja. Em qualquer circunstância, vamos sempre utilizar a palavra seja e esteja, Seja e esteja não existem, ok? Então vamos lá. Troféus ou troféus, Também é uma coisa que a gente costuma ver muito por aí, algumas questões equivocadas que as pessoas utilizam, A terminação "es" deve ser empregada apenas nas palavras terminadas em "el", como papel, pastel, tonel, entre outros. Aí é a questão das paroxítonas terminadas em "el", que a gente sabe a forma de acentuação. A gente vai ter uma live sobre isso também posteriormente, Mas o mais importante, entre troféus e troféus, a palavra troféus não existe, e sim a palavra troféus. Sendo assim, as palavras terminadas em "el", quando flexionadas no plural, devem levar as flexões para "els". Portanto, o correto nesse caso é troféus, chapéus, céus, etc. Leve como uma regra geral, Terminada em "el", "els". Porém, não é uma regra totalmente geral, porque existem algumas situações que posteriormente nós vamos estar citando para vocês, E algumas questões de flexões mesmo. Ela quis ou ela quis. Na sonorização, são iguais, certo? Sim, são iguais. Porém, Sempre para frente. Assim como toda conjugação do verbo querer, quiser, quiseste, quiser, etc. A palavra quis deve ser sempre escrita com S, É muito comum a gente ver algumas circunstâncias, pessoas escreverem quis com Z, e as flexões de quis com Z. Quis é com S e suas devidas flexões também são com S. Existe quis com Z? Não. Ok? Vamos lá então. Kit ou kites? Pode seguir. Bom, a palavra kit deve concordar com o substantivo a que se refere.
Tá? Se for no singular, podemos dizer que o contribuinte está quites com a Receita Federal. Se for no plural, os contribuintes estão quites com a Receita Federal. Portanto, é uma questão de concordância entre, né, o sujeito e o predicado, entre o substantivo e o termo a que se refere. Tá ok, gente? Vamos lá. Media ou medeia. Também a gente costuma ver essa questão, né? Há 4 verbos irregulares no final e ar. São eles mediar, ansiar, incendiar e odiar. Né? Todos se conjugam como odiar. Portanto, o correto é medeio, anseio, incendeio e odeio. Ele sempre medeia os debates. É comum eu ouvir as pessoas falarem, né? Ele sempre media os debates. Não, gente. Ele sempre medeia. Se provisoriamente vocês entendem que não soa legal, então tentem utilizar uma outra palavra que se encaixe, né? Que tenha a mesma possibilidade de encaixe dentro daquilo que você quer conjugar. Agora, não tem a questão de media, tá? Então ele sempre medeia os debates. A gente está mostrando aqui, gente, algumas coisas que costumeiramente e equivocadamente algumas pessoas acabam falando, achando que está construindo de forma correta e está com alguns equívocos, tá bom? 9. Ao meu ver ou a meu ver. Bom, aqui nesse a meu ver e ao meu ver, as duas formas podem ser consideradas corretas, tá? Porém, gramaticalmente falando, de uma forma mais propícia dentro da gramática, né? É importante que vocês sempre utilizem, só voltando um pouquinho anterior à tela, vocês vão ver que, a meu ver, é a que mais se deve ser usada, tá? Ao meu ver, tem uma questão que pode complicar um pouquinho na hora que você escrever e não haver um perfeito encaixe na hora que vocês forem falar. Então, ao meu ver e a meu ver, sempre vocês vão utilizar a palavra a meu ver. É importante dizer o seguinte, que a meu ver é a mesma coisa que eu estiver falando, na minha opinião, no meu juízo, ok? Então, na minha opinião, a meu ver e não ao meu ver. Embora, volto a dizer, se utilizar ao também não tem problema algum, mas gramaticalmente falando, tá? É o que mais é utilizado, é a meu ver. Ok? Vamos lá então. A ou a. Há uma grande confusão também nessa questão, né? A é artigo, né? E a com H é do verbo haver. E aí, como que a gente faz a construção das palavras, das frases e das orações em cima dessas situações? Para indicar tempo passado, existe o verbo haver com H. Né? Exemplo. Atuo no setor de controladoria há 15 anos. A do verbo haver com H. O A como expressão de tempo é usado para indicar futuro ou distância. Exemplo, falarei com o diretor daqui a 5 dias. Então, quando você indicar, né, distância, você usa o A artigo. Quando você quer indicar tempo passado, tempo que já ocorreu, você vai indicar, falar sempre com o A como verbo, do verbo haver, com H. Ok? Então, A com H é tempo passado. A, artigo, na verdade, vai estar indicando para você a questão de distância. Ok, gente? Vamos lá então. Bom, aí eu tenho a questão de retificar ou ratificar. Também há uma grande confusão nessas palavras, né? Às vezes a gente percebe que as pessoas, na hora de querer corrigir algo, ela acaba se equivocando nisso aí. Então, olha só, o que é retificar e o que é ratificar? Retificar refere-se ao ato de corrigir e emendar. Exemplo, vou retificar os dados da empresa, ou seja, vou corrigir. Agora, ratificar significa confirmar, comprovar. Ratifico a minha permanência aqui nesse lugar, quer dizer, confirmo a minha permanência aqui no lugar. Ok? Então, retificar, corrigir. Ratificar é confirmar. Retificar,
corrigir, ratificar, confirmar. Ok? Vamos lá então. Tem ou tem, né? São duas palavras que também, assim, apenas um acento aqui, né? Pode dar uma mudança muito, muito grande na construção aí das suas orações. E percebo que quem for fazer aí vestibulares, Enem, for utilizar isso numa redação, né? Esse que parece simples, esse erro, você pode estar perdendo 0,2, 0,3 décimos que pode afetar, né? Ou até no concurso público mesmo, na hora de você aí ter que ganhar uma pontuação a mais, né? Para se classificar melhor. Então, veja bem, tem, né? Refere-se à terceira pessoa do singular, do verbo ter, no presente do indicativo. Ele tem vontade. Por exemplo, ela tem uma casa na praia. Então, terceira pessoa do singular não tem acento circunflexo. Tem refere-se ao mesmo tempo verbal, porém a terceira pessoa do plural. Vamos ver um exemplo também? Elas têm uma casa na praia. Então, se eu colocasse ali, ela tem uma casa na praia, né? Ela tem uma casa na praia, seria sem acento, né? Elas têm uma casa na praia, tem acento. Ok, gente? Tudo bem? Então, vamos lá, vamos seguindo. Alguma dúvida? Ó, se tiverem dúvidas, vão anotando aí, vão mandando perguntas para a gente, e aí na próxima live, com certeza, a gente vai estar tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos lá. Fim de semana ou final de semana, né? O pessoal fica louco, né, quando chega o final de semana ou fim de semana, né? Ó, chegando no final de semana, fim de semana, e aquela confusão toda. Então vamos entender o que é um e o que é outro. Fim é o contrário de início. Final é o contrário de inicial. Então o correto nesse caso é bom fim de semana. Segue um pouquinho, por favor. Se eu falo bom fim de semana, né? Volta para lá, por favor. Né? Então eu tenho que sempre falar fim de semana, né? Bom fim de semana, né? É a mesma questão de que é diferente de eu falar assim, bom final de semana, tá, gente? Então sempre vou utilizar a palavra fim de semana e não final de semana, tá? Agora, fim de semana, final de semana, sempre vai ser muito bom de qualquer jeito, porque a gente vai estar sempre utilizando de uma forma positiva na vida da gente, tá? Porém, gramaticalmente falando, fim de semana, ok? Vamos lá, gente. A par ou ao par, né? É uma questão aí também que a gente tem algumas confusões. E o que é essa confusão? Vamos lá. No sentido de estar ciente, correto é a par. Exemplo, ele já está a par do ocorrido. Ele já está a par do ocorrido. Segue um pouquinho? Usa-se ao par somente para equivalência cambial. Há muito tempo o dólar e o real estiveram quase ao par, ou seja, quase emparelhados. Tá? Então, ao par indica emparelhados. E a par, volta um pouquinho, tá? Vocês vão perceber que a palavra a par, né? Vai estar se referindo a correto, se diz estar ciente, é a par. Ele já está a par do ocorrido. Ok? Ao par, emparelhado. E a par é quando você está ciente da situação. Ok? Vamos lá então? A princípio ou em princípio. Bom, como é que a gente utiliza essas palavras? Também vamos ver aqui. A princípio equivale no início, né? Exemplo, achamos a princípio que ele estava falando a verdade, né? Achamos no início que ele estava falando a verdade. Então você sempre procura substituir a palavra que você vai procurar entender melhor. Em princípio significa em tese. Então quem faz doutorado, quem quer falar de uma forma assim, justificando alguma defesa dele, mesmo independente de ele está fazendo ou não um doutorado, mas ele quer fazer uma defesa daquilo que ele está falando, em princípio, aí é uma situação de que é uma defesa da sua justificativa. E a princípio, na realidade, é quando a gente fala no início. Ok? Tudo bem? Vamos lá então, gente.
uma outra confusão aí bastante, né, que a gente tem visto por aí. Senão junto ou senão separado. Eu uso senão junto ou senão separado. Vamos entender aqui. Senão junto significa a não ser, caso contrário. Tá? Então vamos lá. Senão junto significa a não ser, caso contrário. E aí? Nada fazia senão reclamar. Né? Agora, senão separado é usado nas orações subordinadas condicionais. Exemplo, se não chover, poderemos sair. Tá? Então aqui já é uma oração subordinada e lá em cima a gente está deixando uma ideia de contrariedade. Ok, gente? É uma confusão muito grande. Vamos falar que a gente vai repetir essa situação? Na outra situação aqui, vocês vão ver aqui. Pode voltar mais um? Aqui, ó. Senão junto e senão separado. Senão significa a não ser, caso contrário. Ok? Senão separado. Então, senão separado quer dizer caso contrário. Vamos lá. Senão junto, tá? É uma ideia de orações subordinadas condicionais. Ok, gente? Vamos lá. Onde ou aonde, né? Onde eu vou ou aonde eu vou, né? Onde eu estou, aonde eu estou. Bom, vamos entender isso aí, que está certo e que está errado, né? Onde significa lugar em que algo que alguém está e deve ser utilizado somente para substituir um vocábulo que expressa a ideia de lugar. Né? Onde coloquei minhas chaves, né? Onde coloquei minha régua, tá? Então, onde, tá? Praticamente é quando você trabalha com alguns lugares estáticos, tá? Vamos lá. E aonde também indica o lugar em que algo ou alguém está, porém, quando o verbo que se relaciona com onde exigir a preposição a, deve ser agregar esta preposição, formando assim o vocábulo aonde, expressa a destino, movimento. Aonde você irá depois do trabalho. Então, se você for perguntar alguma coisa para alguém, né, onde você vai, está indicando movimento. Então, não é onde, é aonde você vai. Agora, se você está conversando com uma pessoa, de repente no telefone, no celular, e aí você quer perguntar aonde você está, aí já não é aonde, é onde você está, porque na verdade é algo estático. Então, onde? Estático, parado, aonde tem movimento. Ok? Vamos lá então, gente. Aceita-se ou aceitam-se. Nesse caso, o verbo aceitar deve concordar, né, com o sujeito se ele estiver no plural ou no singular. Exemplo, aceita-se animal de estimação ou aceitam-se animais de estimação. Esse é um caso básico da língua portuguesa, onde o verbo deve concordar com o termo que se refere. Tá? Aí é aquela questão da aula anterior que a gente falou, né, do sujeito, do predicado, né, e às vezes do caso do predicativo do sujeito, ele deve ter sempre uma concordância, né, para que não fuja da questão tradicional da língua portuguesa mesmo, tá bom? Vamos lá. Afim, separado, ou afim, junto, tá? A locução afim, separado, indica ideia de finalidade. Exemplo, nós viemos a fim de discutir projeto, é uma finalidade, tá? Afim junto é um adjetivo e significa semelhança. Exemplo, eles têm ideias afins. Então, eles têm ideias afins, têm ideias iguais, ideias semelhantes. O afim é junto. Né? E quando está indicando uma ideia de finalidade, nós temos afim de discutir o projeto, nós estamos afim de resolver tal situação, é afim separado. Então, quando você vai resolver algo, é um afim separado. Quando indica situações semelhantes, parecidas, similares, ele é afim junto. Ok? Vamos lá então, gente. Despercebido ou desapercebido. Despercebido ou desapercebido. Tem gente que até acha que as duas, uma delas não existe. Vamos entender então aqui, gente. Despercebido significa sem atenção. Exemplo, as mudanças passaram despercebidas. Desapercebido significa desprovido, desprevenido. Exemplo, ele estava totalmente
desapercebido de dinheiro, né? Às vezes, no final do mês, a gente fala assim, estava despercebido de dinheiro. Não, eu estou desapercebido de dinheiro, tá? Agora, eu andei na rua desapercebido? Não, eu andei na rua despercebido, ou seja, sem atenção, tá? Então, despercebido, sem atenção, desapercebido é quando você está desprevenido. Ok, gente? Vamos lá então? Está tudo bem com vocês? Estão pegando as informações? São apenas algumas dicas para vocês utilizarem no dia a dia aí, tá bom? Vamos lá então. Viagem ou viagem. Também é uma questão que a gente percebe nitidamente em algumas situações, tá? Viagem é substantivo. Exemplo, fiz uma linda viagem. Toda vez que eu for falar de viagem, utilizando isso como verbo, evidentemente que eu vou usar com J. Toda vez que eu for utilizar viagem como substantivo, é com G. Tá? Vamos ver aqui, ó. Viagem é a flexão do verbo viajar. Por exemplo, subjuntivo pelo imperativo. Exemplo, espero que eles viajem amanhã. Então, é só lembrar o seguinte. Viajar com J é do verbo viajar. Viagem com G é substantivo, tá? Então, eu só uso viagem com G para substantivos. Fiz uma linda viagem com G. Espero que eles viajem bem. Aí é com J, porque é uma flexão do verbo viajar e é com J. Ok? Então, flexão do verbo é com J. Substantivo com G. Certo? Vamos lá então, gente. Mal, né? Aí tem gente que gosta de elevar a língua, né? Mal ou mal. Mal opõe-se a bem, né? Mal opõe-se a bem. E o jogador estava mal posicionado. Então, por que eu não sabia se é mal com U ou mal com L? Eu posso inverter aqui. O jogador estava bem posicionado. Então, mal se opõe a bem. E mal se opõe a bom. Tá? Então, aqui, ó, gente, ó, só voltando um pouquinho lá. Aqui, ó. Mal se opõe, tá, a bem. E mal com U, né, pode seguir, se opõe a bom. Então, mal é o oposto de bom. Por exemplo, aquele homem é mal, aquele homem é bom. Eu não posso falar assim, aquele homem é bem. Então, é simples de vocês entenderem. Mal com U opõe-se a bom. Mal com L se opõe a bem. Tá? Vamos lá, então. Aí também tem umas questões que depois a gente vai falar sobre isso para vocês, né? Que um funciona mais como substantivo, outro funciona mais como adjetivo, um pode funcionar como predicativo, o outro já não, tá? Perca ou perda, né? Também a gente vê algumas situações de pessoas falando isso aí, né? Perca é verbo, tá? Exemplo, não perca as esperanças. Não perca as esperanças é verbo. Agora, perda é um substantivo. Exemplo, há muita perda de tempo com banalidade. Por isso que é importante que a gente tenha um pouquinho de conhecimento sobre as 10 classes gramaticais, né, gente? Que são aquilo que a gente falou da aula passada também, das questões morfológicas, né? Existe a análise sintática, você analisa a palavra dentro da oração, né? E existe a análise morfológica, que você estuda a palavra isoladamente. E a sintática, você estuda a palavra dentro da oração, né? Isso tudo serve para a gente estar utilizando no dia a dia também. Vamos lá então. Traz ou traz. Traz com Z ou traz com S e com acento. Traz é uma conjugação do verbo trazer na terceira pessoa. Vamos lá. Do singular para o presente indicativo. Exemplo, ela sempre traz os relatórios para a gerência. E traz refere-se à parte posterior. Então, exemplo, ele olhou para trás e viu o vulto. Né? Ele olhou para trás e viu o vulto com S. Agora, traz para mim, por favor, o recibo. Né? É com Z. Então, traz o verbo trazer é com Z. E traz, quando você indica uma questão da parte posterior, é com S e com acento. Tudo bem, gente? Ok? Seguindo certinho? Vamos lá, então. Meio-dia e meio ou meio-dia e meia. Ixi, e aí, gente, né?
perto da hora de estar saindo, perto da hora do almoço, né? Vamos almoçar meio-dia e meio. Não, gente, vamos almoçar meio-dia e meia. Então, por que não meio-dia e meio? A palavra meio existe? A palavra meio existe, mas nessa questão de hora não. É meio-dia e meia, porque meio-dia e meia hora, tá? A palavra meio, ele só é variável, né, quando ele se refere-se à questão numeral. No caso de meia como hora, ele varia, e essa é uma questão que você sempre vai utilizar, meio-dia e meia. E é muito comum também a gente ouvir as palavras que as pessoas falarem, né? Ah, vamos usar meio-dia e meio, vamos usar meio-dia e meia, tá? Então, por favor, gente, tentem fazer essas situações e verificar, tá? Quando eu me refiro a numerais, eu posso até falar em questão de meio, mas quando eu estou falando em horas, é meia, tá? Meia hora, meio-dia e meia, tá bem? Vamos lá então, gente. Obrigado e obrigada, né? Eu, né? Gerson, falo para vocês, obrigado por estarem aí assistindo, compartilhando, repassando todas essas informações, atendendo as nossas solicitações de toda segunda-feira para aqui com vocês. Eu, obrigado. Agora você, por exemplo, se for mulher, eu, obrigada por estar aqui contribuindo com você nesse momento. Então, mulheres dizem obrigada, homens dizem obrigado. É muito comum também as pessoas acharem que a questão do obrigado e do obrigado refere-se com quem você está falando. Não. A palavra obrigado refere-se simplesmente a você que está agradecendo. Então, eu, no caso homem, obrigado. Você, por exemplo, mulher, obrigada. Tudo bem? Independente de qualquer circunstância, sempre será obrigado a mulher e o homem sempre será obrigado. Vamos lá. Concordâncias e pegadinhas, tá? A gente vai trazer algumas para vocês aqui, né? A gente tem ainda mais alguns minutinhos dessa live, e aí a gente vai deixar algumas coisas para a próxima também, para vocês irem pegando pouco a pouco. Mas vamos lá. Para mim fazer ou para eu fazer, né? Lembre-se de dizer às professoras de português, mim não faz nada, né? Mim é um pronome pessoal único, por isso não pode vir antes do verbo. É importante sempre você entender o seguinte, sempre que você for utilizar um verbo no infinitivo, o que é o verbo no infinitivo? Verbos terminados em ar, ir. Então, para eu sentar, para eu fazer, para eu correr, tá? Toda vez que você for utilizar logo após um verbo, que seja no infinitivo, você sempre vai usar o pronome pessoal do caso reto, no caso o eu, e nunca o pronome pessoal do caso oblíquo, mim. Então, para mim fazer, não. Para eu fazer. Para eu saber. Para eu conhecer. Ok, gente? Sempre o verbo posterior ao pronome pessoal, tá? Sempre será, no caso definitivo, eu vou usar o pronome pessoal do caso reto, né? E no caso oblíquo não pode, porque ele não concorda com isso aí. Ok, gente? Vamos lá então. São 1 hora ou é 1 hora? E aí? Quase igual para a questão do meio-dia e meio? Vamos ver, né? São 1 hora ou é 1 hora? O que é correto? Vamos lá. Pode seguir, né? O verbo deve concordar com as horas. Exemplo, 1 hora da tarde. Exemplo, são 2 horas da tarde, são 3 horas da tarde e assim por diante. Então, é 1 hora, porque não há fricção. São 2 horas, são 3 horas, são 5 horas, são 10 horas. Ele vai concordar no plural com o número que se refere. Ok, gente? Então, ó, no caso, sempre olhando as horas, vai concordar o verbo com o termo que você está se referindo do horário que você quer citar. Ok? Vamos lá. Anexo, né? Também é uma palavra bastante utilizada no nosso dia a dia. Como que a gente utiliza isso? Vamos lá. Precisa atenção para acertar essa concordância. Dizer que algo está em anexo é o mesmo que dizer que algo está anexado. Por isso a palavra deve concordar com o substantivo que se refere. Exemplo, anexos seguem as cartas, ou anexos seguem o comprovante, ou ainda, os documentos solicitados estão anexos. Então já sabe que a palavra anexo concorda com o termo que se refere. Se o substantivo estiver no feminino, singular,
é evidente que vai estar no feminino singular. Se tiver feminino plural, feminino plural. Se tiver masculino plural, e assim por diante. Porém, algumas pessoas gostam de usar a palavra em anexo. Nesse caso, é uma forma invariável, portanto, não vai para o feminino e nem para o plural. Sempre permanecerá em anexo. Normalmente, a gente tem evitado de usar a palavra em anexo, esteja errado, tá? E utiliza sempre a palavra anexo, anexos, anexa, anexas, dependendo do que você quer recordar aí com o termo que se refere. Ok? Vamos lá então, gente. Em vez de ou ao invés de. Em vez de ou ao invés de. Vamos seguir. Em vez de é usado como substituição. Exemplo, em vez de elaborarmos um relatório, discutimos o assunto em reunião. Ao invés de é usado como oposição. Por exemplo, subimos ao invés de descer. Então, ao invés é usado como oposição. Tá? E em vez de é usado como uma substituição. É mais uma questão de praticidade no dia a dia de utilização das palavras. Por isso que é importante que a gente escreva bastante, que a gente leia bastante, que a gente utilize essas palavras. Porque quando a gente não utiliza, evidentemente que a gente acaba não conhecendo talvez a forma mais precisa para construir aí uma frase de forma mais adequada. Ok? Vamos lá. Ao encontro de, ou de encontro a. Ao encontro de, da ideia de harmonia, concordância. Os diretores estão satisfeitos porque o gestor veio ao encontro do que desejava. Então, assim, quando eu concordo com alguém, eu sempre vou falar alguma assim, essa ideia foi ao encontro das minhas informações, das minhas ideias. Agora, quando eu falo essas ideias foi de encontro com as minhas ideias, que dá uma ideia de contrariedade. E existe uma confusão muito grande na cabeça das pessoas, e quando utilizam, isso vai de encontro com as minhas ideias. Quando fala vai de encontro, vai com ideias contrárias. Quando fala vai ao encontro, é que as ideias realmente se encaixaram, houve uma perfeita união das ideias, parece que houve um pensamento por igual. Tá? Então, ao encontro é quando eu quero concordar, aceitar aquilo ali. De encontro, quando eu não aceito, eu não concordo. Tá? Olha bem essa situação. Ok, vamos lá? Através ou por meio, também a gente vê essas situações bastante confusas, tá, gente? Através dessa ideia de atravessar. Exemplo, ele olhava através da janela. Então, algumas situações físicas de fulano, através da secretaria tal, não é através porque você não vai atravessar. É por meio de. Que a gente vai ver a situação agora, na situação posterior aqui, pode seguir, Por meio significa por intermédio. Então, os senadores sugerem que, por meio de lei complementar, os convênios sejam firmados com os estados. Então, quando eu quero citar uma outra secretaria fazendo junto com a gente, é por meio de, por exemplo, a Secretaria de Finanças, por meio da Escola de Governo, promove lives, são dicas de língua portuguesa. É por meio. Agora, a Secretaria de Finanças, através da EGOV, já não está correto, porque a palavra através é quando você atravessa. Tá bom, gente? Então, o correto é por meio de e não através de. Tá? Mas, assim, a proximidade da utilização e daquilo que fica sendo utilizado no dia a dia, acaba, às vezes, a gente entendendo que é a mesma coisa. Porém, não é, tá? Vamos lá, então. Seguindo, Seguindo lá. Precisa-se ou precisam-se. Nesse caso, a partícula C tem a função de tornar o sujeito determinado. Ou seja, o verbo permanece sempre no singular, sem variar para o plural, mesmo que o sujeito faça. Então, toda vez que eu tiver o verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula C, eu terei um sujeito indeterminado. Tá? Qual que é a regra do sujeito indeterminado?
terceira pessoa do singular mais partícula C, ou quando estiver na terceira pessoa do plural. Então, nesse caso aqui, tá? Terceira pessoa do singular mais a partícula C, eu terei um sujeito indeterminado. Né? Exemplo, precisa-se de estagiários. Tá? É importante aí vocês conjugarem da forma mais correta possível. Né? Implicar e implicar. Né? Implicar, ou implicar com, ou implicar em. Né? No sentido de acarretar o verbo implicar não admite preposição. Ó, o sentido de acarretar o verbo implicar não admite preposição. Então vamos seguir. Agora, o acidente implicou várias vítimas. Tá? Já no sentido de ter implicância, né, a preposição exigida é com. Ele sempre implicava com os filhos, retrucava com os filhos. E quando se refere a comprometimento, deve-se usar a preposição em. Exemplo, ela implicou-se nos estudos e passou no concurso. Então, a mesma palavra, designada em três funções diferentes, tá? E tem a construção sintagmática realmente diferenciada na questão de entendimento. Tá? Procure sempre utilizar da melhor forma possível na hora que vocês forem escrever, redação, falar alguma coisa. Tá? Vamos lá, então? Demais ou demais. Demais significa excessivamente e também pode significar os outros. Né? Exemplo, você trabalha demais, junto, tá? Agora vamos lá. Demais opõe-se a de menos. Exemplo, alguns possuem regalias demais, outros de menos. Então, demais separado opõe-se a de menos. Ok, gente? Agora a questão de existe ou existem. Vamos lá. O verbo existir admite plural, diferentemente do verbo haver, que é impessoal. O verbo haver é impessoal, porém o verbo existir não é impessoal. Embora no sujeito inexistente, né, há algumas confusões. O verbo haver, no sentido de existir, ele é um sujeito inexistente. Por isso que há um pouquinho de confusão com as pessoas. Existem muitos problemas nesta empresa, ou existe apenas problema nesta empresa. O mais importante é que quando você utilizar a palavra existir, ele vai concordar sempre com o termo que se refere. Já é diferente do caso haver. Tá bom, gente? Vamos lá. Tampouco ou tampouco. Tem gente que acha que a palavra tampouco escrita junto não existe. Então vamos entender. Tampouco corresponde a muito pouco. Tá? Esse tampouco separado. Exemplo, trabalhamos muito e ganhamos tão pouco. Tá? Então, separado. Agora, tão pouco corresponde também a também não. Nem sequer. Exemplo, não comparecia ao trabalho, tão pouco justificou sua ausência. Isso é muito usado sempre em ofícios, né, em atas. A palavra tão pouco ela é bastante utilizada. Bom, gente, essa foi mais um pouquinho das nossas dicas da Escola de Governo. Quero agradecer imensamente a toda a nossa equipe que está empenhada nisso aí. E dúvidas que vocês tiverem, podem nos procurar, né? Podem mandar e a gente vai tentar responder para vocês. Tudo que a gente está passando aqui para vocês é para que a gente possa assim, construir de forma gradativa, né, uma linguagem mais perto daquela realidade de cada um de vocês. Agora, volto a dizer, gente, eu estou falando bastante errado. Não tem problema. Isso é uma construção que a gente vai fazer passo a passo, dia a dia, tá bom? Porque assim, o importante é que haja comunicação entre vocês e essa comunicação seja perfeita, sem interferência. Tá? Eu, professor Gerson Moraes, agradeço mais uma vez e convido vocês a compartilhar esse vídeo aí com todos que puderem. Obrigado, um grande abraço e até a próxima semana.